Já faz algum tempo que os consórcios de banco têm criado os grupos para 10 mil participantes. Como tudo na vida, há o lado bom e o lado ruim. Na minha opinião, o lado ruim é maior. E se você quer saber o porquê, acompanhe esse vídeo até o final. Olá, consorciado e futuro consorciado, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Felipe Consórcio. Já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ajude o nosso canal, isso é muito importante para nós. Só clicar em inscrever-se aqui embaixo, deixe seu like, ative o sininho para você ficar por dentro de todas as notícias do nosso canal e vai lá nas redes sociais, no Facebook e no Instagram e segue a Felipe Consórcio. Bom, não há qualquer restrição por parte do Banco Central ou da lei de consórcio ao número de participantes que um grupo pode ter. Existem grupos de 160 participantes e, conforme eu já falei, os bancos há algum tempo têm criado grupos com 10 mil participantes. Eu não conheço aí grupos com mais de 10 mil participantes ou 10 mil vagas. Então, dos grupos que eu conheço, mínimo 160, máximo 10 mil. Bom, o número de participantes sempre vai estar atrelado ao número de contemplações. Isso se tratando das boas administradoras. E os bancos podem estar, assim, enquadrados nessas boas administradoras. Ou seja, quanto maior é o número de participantes, maior é o número de contemplações que o grupo vai oferecer. E é nesse ponto que as vantagens e desvantagens começam a aparecer. Bom, nesse tema de número de participantes, os dois pontos fundamentais são a probabilidade de contemplação via sorteio e a média de lance desses grupos. Muitas pessoas, pela questão da confiança e da segurança que as marcas dos bancos oferecem, compram consórcios dentro das agências bancárias sem muita preocupação quanto à qualidade e os detalhes do grupo que ela está comprando. Aí esses clientes só ficam entendendo ou sabendo melhor como é que funciona o grupo de consórcio e quais são as vantagens e desvantagens daquele plano contratado somente depois de ter pago algumas parcelas. Inclusive, muitas desses clientes, por estarem contratando o consórcio e deixar em débito automático, nem tem conhecimento de média de lance, porque nunca recebem o boleto de mensal do consórcio, né, com as informações atualizadas do grupo que estão, e também acabam não tendo o conhecimento de que podem acessar as informações do grupo e da cota contratada através da área do consorciado. Então, dentro desse quesito, que é a probabilidade do sorteio, o primeiro ponto fundamental é que grupos com 10 mil participantes tem uma probabilidade de sorteio baixíssima. Então imagine um grupo de consórcio com 10 mil participantes com prazo de 80 meses. Todos os grupos de consórcio que eu conheço até hoje contemplam, tem lá no regulamento uma cota por sorteio todo mês. Então se ele conseguir ter os 10 mil participantes no decorrer da sua existência, né, ele vai então entregar 80 cotas via sorteio, porque ele tem uma cota por sorteio e são 80 meses, e ele vai ter 9.920 cotas contempladas por lance, ou seja, a chance, além de ser 1 para 10 mil, ela fica ainda menor, visto que o regulamento do grupo de consórcio ele foi criado justamente para ter a esmagadora maioria via lance e a diferença, ou 80 cotas nesse exemplo que eu estou dando, via sorteio. Pode acontecer do grupo de consórcio sortear mais cotas se não houver ofertas de lance. Então isso costuma acontecer, quando acontece, lá no último ano do grupo de consórcio, aí já ninguém mais oferta lance, e havendo saldo em caixa e não havendo ofertas de lance, o grupo entrega esse saldo contemplando mais cotas via sorteio. Agora vamos falar da média de lance. Vamos supor que esse grupo de consórcio, que pode ter até 10 mil participantes, ou ele tem 10 mil vagas, vamos supor que ele vendeu 5 mil cotas, então ele tem 5 mil participantes ativos. Eu vou pedir para o Luiz colocar aqui na tela um exemplo rápido. Vamos supor que cada crédito vai custar 50 mil reais, que a taxa de administração do consórcio é de 18%, e com essa taxa de administração sendo um prazo de 80 meses, a parcela vai ser R$ 737,50. O grupo tem 5 mil participantes ativos
E a arrecadação dele, ou seja, 5 mil pessoas pagando R$ 737,50 foi de R$ 3.687.500. Ou seja, 3.687.000 é o que o grupo arrecadou com a parcela de todas essas 5 mil pessoas que contrataram o consórcio. Bom, sendo assim, se a taxa de administração é de 18%, desses 3.687.000, a administradora vai ficar com 663 mil, ela vai reter 663 mil. Lembrando que eu estou fazendo uma conta de uma forma simples e nesse quesito aqui de arrecadação, que seria o fundo comum, pode haver... a administradora pode estar no início, principalmente de um grupo, arrecadar mais taxa, mas não cabe aqui no assunto desse grupo. Aqui é só por um exemplo dessa questão de média de lance. Então, tirou 663, o saldo de caixa para contemplações ficou 3.023.750. Ou seja, como cada cota é no valor de 50 mil, também dentro de um grupo de consórcio não tem cotas de um único valor, poderia ter cota um pouco maior, um pouco menor, mas também esse não é o assunto desse vídeo. Vamos entender que o crédito médio, digamos assim, seria de 50 mil reais. Com esse valor já de cara, o grupo tem caixa para entregar 60 cotas. Então, como uma cota é via sorteio e todas as outras serão via lance, 59 pessoas foram contempladas com lance. Elas ofertaram um valor, deram dinheiro, pagaram, anteciparam um pagamento ao consórcio. Eu estou colocando um exemplo aqui, que cada lance médio foi de 15 mil reais. Colocando um exemplo de 30%, que poderia ser maior, até mesmo menor. Colocando só para você entender essa questão da arrecadação. Então, 15 mil reais de mais essas 50 pessoas, eu arredondei aqui para a conta ficar mais simples, mais 885 mil de arrecadação, mais 17 cotas, mais 17 lances de 15 mil reais, vai dar mais 5 cotas. Então, eu estou colocando que numa média, esse grupo, só para você entender, eu estou colocando que uma média, esse grupo vai entregar de 80 a 100 cotas. E isso é natural, 80, 70, enfim, isso é natural. Então, eu estou colocando que, conforme a arrecadação, tanto das parcelas pagas, quanto dos lances ofertados, os lances vencedores que são ofertados e pagos, o grupo vai entregar de 80, 90, 100 cotas, vai depender do número de participantes ativos que ele tem e vai depender também das ofertas de lance, vai depender da boa gestão da administradora, vai depender de uma série de fatores. Um grupo de 10 mil participantes, se ele tivesse esses 10 mil participantes, dividido pelo prazo de 80 meses, ele foi projetado para ter uma média durante todo o período, levando em consideração o mês que ele vai entregar mais e o mês que ele vai entregar menos. Mas se ele tivesse conseguido atingir o número de 10 mil participantes, ele foi projetado para entregar 125 cotas média mês. Basta você pegar o número de participantes e dividir pelo prazo total do grupo. Então, 10 mil dividido por 80, 125 meses. Bom, então nesse momento você pode estar se dizendo, então é bom pra caramba, contempla a gente pra caramba. E é exatamente isso que os bancos querem que os clientes entendam, é exatamente essa sensação, essa mensagem que os bancos que têm grupos com 10 mil participantes querem transmitir para o mercado. Mas esse número de contemplação não é alto, ele é simplesmente proporcional ao número de participantes que o grupo tem. Então, em consórcio, a proporção entre o número de participantes e o número de contemplações sempre vai ser a mesma, lembrando sempre que nós estamos tratando das boas administradoras. Por exemplo, tem uma ótima administradora que a gente representa aqui no mercado, que ela tem grupo de 360 participantes e os grupos dela com 360 participantes entregam uma média de 6, 7, chegam a entregar 8 cotas em um único mês. Quando você faz a proporção entre número de contemplações versus número de clientes, você consegue enxergar que é ótimo. Só que nesse grupo, a probabilidade de ser sorteado é muito maior, porque nós não estamos falando de uma probabilidade de 1 para 10 mil, estamos falando de uma probabilidade de 1 para 360. Sinceramente, eu nem fiz a conta entre 10 mil para 1 ou 360 para 1, mas fazendo de cabeça aqui, nós estamos falando de uma probabilidade em ser sorteado,
creio eu, 30 vezes maior. Então, só voltando rapidinho, lembrando que então se o grupo atingir os 10 mil participantes, ele vai ter uma média aí de 120 contemplações mês. Acontece que no mercado esse número dificilmente é atingido. Eu ainda não vi. Se alguém souber, por favor, deixa aqui nos comentários, dá sua opinião aqui, me mostra um grupo, me fala de um grupo numa administradora que tem 10 mil participantes ou 10 mil vagas e tem as 10 mil cotas ativas. Então, se existir, vai ser um prazer, uma honra para me conhecer. Até hoje eu não vi nenhum. E aí é que entra o grande X da questão da média de lance. Por quê? Como o grupo de consórcio não consegue completar o total de participantes ativos, ele sempre vai ter vagas. O grupo de consórcio sempre vai ter vagas. Ou seja, em qualquer mês sempre vai haver a oportunidade, a alternativa de entrar novos clientes. E é isso que acontece. O cliente desavisado entra nesse grupo de consórcio e ele imagina que no futuro a média de lance vai ser menor, ele vai conseguir com um lance menor ser contemplado. Só que como o grupo de consórcio, por ser muito grande, sempre ele não consegue atingir o número total de participantes ativos e sempre tem vagas, acontece que toda hora entra clientes novos que, ao entrar no grupo de consórcios tendo uma boa condição para lance, olha o resultado de lance dos meses anteriores, a média dos lances contemplados nos meses anteriores e, tendo condições, faz uma oferta maior. Tendo condições, consegue dar um lance do mesmo valor dos meses anteriores. Consequentemente, o que acontece? O lance nunca cai ou ele demora muito tempo para diminuir, para reduzir o percentual mensal das ofertas que são contempladas. E aí, o lance só começa a diminuir depois que se passam muitos meses do grupo. Por exemplo, metade do grupo, o grupo de 80 meses rodou 40, a assembleia está faltando 40, é nessa hora que o lance começa a diminuir. Mas não é por causa do enfraquecimento do poder aquisitivo das pessoas, mas simplesmente porque se rodou 40 meses, está faltando 40 meses para o grupo se encerrar. E aí os clientes que querem entrar nesse grupo de consórcio têm que contratar nesse prazo mais curto, prazo de 40 meses. E aí o plano não se torna tão atrativo assim para novos consorciados. E aí é quando, não havendo o acesso de muitos novos consorciados, é aí que a média de lance do grupo de consórcio começa a diminuir. Só que aí muitas vezes, por uma pessoa que entrou lá no início do grupo e aguardou um bom tempo para poder dar uma oferta de lance, aquela oferta de lance às vezes já nem é mais então interessante, porque a pessoa pagou tanto aquele consórcio que ela já até começa a pensar na hipótese de só aguardar no sorteio, ou até mesmo da quitação no consórcio para já pegar ele em espécie todo de volta. Então, se você vai contratar um consórcio de banco, você tem que estar muito atento a qual plano de consórcio você está contratando e em qual grupo de consórcio você vai entrar. Senão você contrata um plano achando que é uma coisa e só depois de algum tempo, quando você de fato for entender aquilo que você contratou, você vai perceber que é outra e aquele planejamento que você fez na hora da contratação acaba não dando certo. Bom, na minha opinião, quando a administradora de consórcio tem uma boa força de vendas, ela deve criar grupos de consórcio de no máximo 1000 participantes. Até mesmo porque o mercado de forma geral é muito dinâmico. Então, uma hora o mercado está de um jeito atendendo um tipo de cliente, outra hora está de outro jeito atendendo um outro tipo de cliente. E eu creio que os grupos de 1000 participantes, quando as administradoras têm boa força de vendas, eles conseguem ser criados e completados muito mais rápidos, de formas que, se a administradora entender uma mudança de mercado, ela vai poder criar novos grupos com ferramentas, mecanismos que já atendam um apelo atual do mercado. Para contratar o melhor plano de consórcio e entrar no grupo ideal, no plano ideal, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu planejamento de futuro, com o imóvel, de acordo com o imóvel, com o carro, caminhão, com a moto que você tanto sonha em comprar, entre em contato conosco através da nossa central telefônica ou do nosso WhatsApp,
que está aparecendo aqui na tela, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, e tenha certeza absoluta que nós vamos levar você para o melhor plano de consórcio do mercado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Felipe Consórcios realiza os melhores negócios. Até a próxima.